Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 6h58. Repita. 6h58. Olá, bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é sexta-feira, 28 de maio de 2021. Hoje é o dia mundial do hambúrguer, já deu fome aqui, viu? Vivemos o outono brasileiro em São José dos Campos, agora faz 13 graus. Ouça o Jornal da Manhã pela internet, acesse jovempan.sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone. Indicadores atuais apontam que para uma intensificação da pandemia nas próximas semanas, com projeções de aumento na média de óbitos provocados pelo coronavírus para um patamar em torno de 2.200 mortes por dia. O alerta é feito em novo boletim do Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. São José dos Campos compra respiradores e amplia leitos de UTI na ala Covid. Passageiros em voo da Gol vindo de Belo Horizonte entram em pânico após um deles atear fogo em papéis no banheiro da aeronave. Instituto Butantan retoma a produção da Coronavac. Brasil poderia ter sido o primeiro país a iniciar vacinação, diz Dimas Covas à CPI da Covid. João Dória sanciona o Bolsa do Povo com investimento de R$1 bilhão em programas sociais em 2021. Índia passa a aceitar vacina não testada no país. Erickson, em São José dos Campos, fará testagem em massa na fábrica contra a Covid-19. Educação infantil em São José dos Campos terá rodízio de aulas presenciais em junho. FAB vai renegociar com a Embraer contrato de KC-390 e deve reduzir compras. Palmeiras goleia Universitário em 6-0 em jogo pela Libertadores. Está no ar o Jornal da Manhã. 7 horas. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h04. Repita. 7h04. Em mais uma ofensiva no enfrentamento à pandemia, a Prefeitura de São José dos Campos vai comprar um total de 20 respiradores e criar 20 leitos de UTI na ala do Hospital Municipal destinada aos pacientes de Covid. De acordo com a Prefeitura, essa medida dará maior retaguarda no caso de aumento no número de internações. Com a nova expansão, que já começou a ser realizada e faz parte do plano de contingência, a unidade passa a ter 198 ventiladores pulmonares e 206 leitos, 96 de unidade de terapia intensiva e 110 de enfermaria. Conforme o boletim epidemiológico de ontem, a taxa de ocupação dos leitos do hospital é de 87,8% na UTI e 77,2% na enfermaria. No Hospital Municipal, o percentual é respectivamente de 89,5% e 91,8%. O Butantan retomou ontem a produção da Coronavac, vacina contra o coronavírus, produzida pela Sinovac em parceria com o Instituto. Paralisado desde o dia 14 de maio por falta de matéria-prima, o Envase foi reiniciado após o recebimento de 3.000 litros de insumo farmacêutico ativo, o IFA, que chegaram a São Paulo na noite da última terça-feira. Mais 5 milhões de doses serão processadas para serem entregues ao Programa Nacional de Imunizações, PNI, do Ministério da Saúde. A matéria-prima enviada pela biofarmacêutica Sinovac, parceira do Butantan, passará pelos processos de envase, rotulagem, embalagem e controle de qualidade. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, já tem trânsito lento. No sentido São Paulo, a gente tem lentidão agora do quilômetro 208 na pista expressa e um pouco mais à frente do 220 até o 224, pista marginal, os 2 pontos aí na altura de Guarulhos e os 2 pontos por causa do excesso de veículos nesta manhã. A chegada a São Paulo, por enquanto, pelo menos, embora com trânsito mais intenso, não apresenta pontos de lentidão.
A rodovia Ailton Senna também já tem trânsito lento no sentido capital, na altura de Guarulhos. Lentidão agora vai do quilômetro 23 até o quilômetro 18, também por causa do excesso de veículos. O corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, também tem trânsito livre, embora com tempo nublado e alguns pontos com neblina bastante espessa neste momento. Atrapalha a visibilidade aí do motorista. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também tem trânsito fluindo bem e tempo nublado. Alguns pequenos trechos aí da Oswaldo Cruz, a gente ainda tem neblina neste momento. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre e com tempo nublado. Trecho de Planalto tem neblina em pontos isolados e aí, lógico, o motorista tem que redobrar a atenção aí com essa questão da visibilidade. A Tamoios tem obras a partir do quilômetro 64 e tem pare e siga no trecho de serra, justamente por conta aí das obras de duplicação das pistas. Agora 7h07. Repita. 7:07. A partir do dia 7 de junho, as escolas da educação infantil na rede de ensino municipal de São José dos Campos também terão mudanças no formato presencial. Os pais e responsáveis serão consultados periodicamente e poderão optar pela frequência presencial semanal ou apenas por atividades não presenciais. As aulas presenciais irão acontecer de segunda a quinta-feira. Às sextas-feiras, os educadores terão interação com os alunos cujas famílias optarem pelas atividades não presenciais. Todos os protocolos sanitários do Plano São Paulo são seguidos nas escolas, que só podem atender até 35% da capacidade. Durante o mês de maio, 5 escolas infantis participam do projeto piloto. O dirigente do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou ontem que o Brasil poderia ter sido o primeiro país a começar a vacinação contra a Covid-19. A declaração foi dada em depoimento à CPI da Covid, na qual Covas prestou esclarecimentos na condição de testemunha. De acordo com o chefe do Butantan, em dezembro de 2020, o Instituto tinha 5 milhões e meio de doses estocadas e 4 milhões em processamento. Segundo Covas, no fim de 2020, quando o Butantan celebrou o contrato com o Ministério da Saúde, uma cláusula pedindo exclusividade com a Sinovac dificultou a negociação inicial, já que o Instituto havia firmado parceria com a Sinovac para distribuir a vacina na América Latina. Covas relatou que o Butantan fez uma oferta de 100 milhões de doses da Coronavac ao governo Jair Bolsonaro em outubro de 2020. Segundo ele, até então não havia resposta positiva do Ministério da Saúde em relação às negociações para a aquisição do imunizante desenvolvido em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Durante a audiência ontem na CPI, o relator Renan Calheiros, do MDB, exibiu um vídeo de uma live do presidente na qual ele dá um recado ao tucano: arruma outro para pagar a sua vacina. A Índia abriu mão ontem da exigência de testes locais de vacinas estrangeiras bem estabelecidas contra o novo coronavírus, enquanto tenta acelerar a campanha de imunização no país para conter o pior surto mundial da doença atualmente. A Índia registrou este mês o maior número de mortes por Covid-19 desde o início da pandemia no ano passado, respondendo por pouco mais de 1/3 do total geral. Apenas cerca de 3% de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes do país foram totalmente vacinados, a taxa mais baixa entre os 10 países com mais casos no mundo. A decisão vai permitir a importação de vacinas desenvolvidas por Pfizer, Johnson & Johnson e Moderna, com as quais a Índia tem mantido negociações com pouco sucesso. Agora 7h10. Repita. 7:10. E contribuinte tem só esse final de semana agora para entregar a declaração do imposto de renda. Atenção, contribuinte que ainda não enviou a declaração do imposto de renda 2021. Este é o último fim de semana para entregar o documento. O prazo para transmitir a declaração para a Receita Federal termina às 11h59 da noite desta segunda-feira, dia 31 de maio. De acordo com o balanço do Fisco, até às 11 horas da manhã desta quinta-feira, os sistemas do órgão já haviam computado o recebimento de 26.375.577 declarações.
A expectativa esse ano é receber cerca de 32 milhões de documentos, o que significa que aproximadamente 6 milhões de contribuintes ainda precisam declarar. Quem perder o prazo estará sujeito ao pagamento de multa de, no mínimo, R$ 165,74, mas a penalidade pode chegar a até 20% do valor do imposto devido. Se você não vai conseguir reunir toda a documentação necessária para acertar as contas com o leão ou tem dúvidas sobre o procedimento que ainda não conseguiu esclarecer, o melhor a fazer para não pagar a multa é enviar o documento dentro do prazo, mesmo que a declaração esteja incompleta. Quando você conseguir as informações ou os documentos que estão faltando, pode fazer a declaração de retificação e se acertar com a Receita Federal. Da Rádio 2, Milena Abreu. Morreu ontem o sambista Nelson Sargento, aos 96 anos, presidente de honra da Estação Primeira de Mangueira e autor de sucessos como Agoniza, mas não morre. O Instituto Nacional do Câncer, INCA, informou que a morte foi às 10h45 da manhã. Nelson Sargento foi diagnosticado com o novo coronavírus na última sexta-feira, quando foi internado no INCA. Além da idade avançada, Nelson também sofreu com um câncer de próstata anos atrás. Uma de suas últimas aparições em público foi em 12 de fevereiro, no Museu do Samba, em um manifesto em defesa do carnaval, cancelado este ano por causa da pandemia. Um homem foi detido ontem no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na Grande São Paulo, após atear fogo em papéis dentro de uma aeronave da Gol durante o voo. O avião tinha saído do aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, rumo a São Paulo. E segundo a Gol, o rapaz se trancou no banheiro do avião. O homem foi imobilizado pela tripulação com a ajuda voluntária de um passageiro. Segundo a empresa aérea, a identidade dele não foi revelada pela Polícia Federal, que também não informou o motivo da ação durante o voo. Na aeronave estava o engenheiro mecânico Fabiano Carlos da Silva, de Jacareí, que contou a Clemente Lemes como tudo aconteceu. Fabiano, muito bom dia. Que susto, hein? Nossa, rapaz, um susto que parecia filme, um desespero que só quem estava dentro da aeronave conseguiu presenciar. Esse avião, Fabiano, ele estava em voo, você sabe mais ou menos em que altura estava? Você estava lá em Sete Lagoas, é isso, né? Isso, estava em Sete Lagoas, aí atrasou meia hora, saímos de lá 15h45, estava no voo, estava na metade do voo. E aí a aeromoça desesperada, gritando, pedindo ajuda. Eu mesmo estava dormindo, acordei desesperado. Ela pedindo ajuda para abrir a porta. Até então ninguém sabia, ninguém estava entendendo o que era. A gente achou até que era uma pessoa que estava presa no banheiro. E várias pessoas levantou, que estava mais próximo do fundo, e para tentar ajudar a abrir a porta. E daqui a pouco ela passou com o machado, extintor e o sensor de fumaça lá, né? Presença lá, de fumaça, disparou. Daí todo mundo entrou em pânico, né? Todo mundo entrou em pânico. Daí conseguiram lá no fundo pegar ele, segurar ele, colocaram uma braçadeira lá, prenderam o braço dele. E depois foi mais tranquilo o voo. Aí ele avisou, o piloto avisou que eles iam preparar uma pista para ele pousar, e deixaram os bombeiros, todo mundo esperando lá já, e até a presença da Polícia Federal entrar, algemar ele e tirar ele dentro do avião. E o avião estava lotado, Fabiano? Lotado. É o voo 1471 da Gol, né? Isso, 1471 da Gol. Bem, segundo a Gol, a Polícia Federal e o posto médico do aeroporto foram acionados pelo comandante do voo assim que o avião pousou em Guarulhos. Felizmente, todos foram salvos, não houve problemas maiores, apenas o cidadão que ateou fogo em papéis no banheiro da aeronave, segundo informou a Gol, acabou sendo preso quando estava em terra, é isso, né? É isso aí. E agora você está em casa com a família, tranquilo já, sem nenhum problema? Meio ainda agradecendo muito a Deus aí, né? Meio ainda assim... Traumatizado, né? Evidente, traumatizado, né? Assim, porque só vê isso em filme, né? Só quem estava lá mesmo para saber, assim, o desespero que estava lá dentro da aeronave, lá, assim, porque sem ninguém saber exatamente o que estava acontecendo, né? Eu nunca passei por isso, espero não passar de novo, não, que é bem complicado. E você viaja sempre de avião, você trabalha lá em Sete Lagoas, né? Não, eu trabalho na área comercial, então eu estou sempre indo para várias cidades, né? Viaja o Brasil inteiro, então, né? O Brasil inteiro. Então, muito obrigado, muito bom dia a você, sucesso aí, boa sorte, hein? Valeu, obrigado, viu? Obrigado pela atenção aí
7h16. Repita. 7h16. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h19. Repita. 7h19. Muito bem, o corpo de mais uma vítima do rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho, Minas Gerais, foi identificado ontem, 2 anos após o acidente. Trata-se de Renato Eustáquio de Souza, que tinha 34 anos e era soldador da mineradora. A tragédia ocorrida em 2019 deixou 270 mortos. Destes, 10 corpos ainda não foram encontrados. A última identificação havia ocorrido em dezembro de 2018. Governadores bateram o martelo sobre a decisão de protocolar uma ação conjunta no Supremo Tribunal Federal, STF, para suspender suas convocações pelos membros da CPI da Covid. A iniciativa está em debate desde a quarta-feira, quando a comissão convocou 9 chefes de Estado para prestarem depoimento. O plano é apresentar até segunda-feira ao Supremo uma alegação de descumprimento de preceito fundamental que tem como finalidade combater atos que desrespeitam preceitos fundamentais da Constituição. A peça, que está em elaboração, apontará a violação do artigo 50 da Constituição, que não prevê a convocação do presidente da República para prestar depoimento na CPI. O governador João Dória sancionou a lei que cria o Bolsa do Povo, programa social já anunciado pelo governo de São Paulo. A iniciativa tem como objetivo concentrar a gestão de benefícios, ações e projetos para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A sanção foi publicada ontem no Diário Oficial do Estado. Com a sanção, o governo está autorizado por decretos e resoluções a implementar novas ações sociais ou ainda incrementar benefícios e abrangência dos programas existentes. Além disso, um comitê gestor foi criado com a finalidade de gerir e implementar todas as diretrizes e normas do programa. Somente para 2021 estão previstos R$1 bilhão em recursos para o Bolsa do Povo. Nele foram incorporados os programas Renda Cidadã, Via Rápida, Bolsa Trabalho, Ação Jovem, Bolsa Talento Esportivo e o Auxílio Moradia Emergencial, o aluguel social. Também está prevista a contratação de mães e pais nas escolas, além da contratação de agentes de apoio na saúde. O Bolsa do Povo vai pagar benefícios de até R$500 e poderá beneficiar até 500 mil pessoas direta e indiretamente nos 645 municípios. Jacareí continua com saldo positivo na geração de empregos. De acordo com os dados divulgados pelo CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia, a cidade registrou um acumulado de 796 vagas geradas nos 4 primeiros meses de 2021. Desse total, há um saldo positivo de 76 novos postos de trabalho somente no mês de abril. Esse número é bem maior do que o registrado em abril de 2020, quando a cidade fechou 1.153 vagas de emprego, no mês marcado pelo início da pandemia de Covid-19, afetando diretamente as pequenas, médias e grandes empresas. O destaque do mês de abril de 2021 ficou por conta do setor de serviços, que criou 101 novos postos de trabalho, seguido pelo comércio, com 39, e a construção, com 23 oportunidades. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E o dia hoje será mais quente que ontem no Vale do Paraíba e terá sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. São José dos Campos e Jacareí terão máxima hoje de 28 graus. Já na Serra da Mantiqueira, sol, mas temperatura máxima não passa dos 23 graus. No litoral norte, o dia também será quente, com os termômetros marcando 27 graus em Ubatuba. Em São José dos Campos, neste momento, temos 12 graus. Agora 7h23. Repita. 7h23.
O Sindicato dos Metalúrgicos anunciou ontem que a Ericsson vai realizar testagem para Covid-19 em todos os funcionários da fábrica em São José dos Campos. A cobrança foi feita após o falecimento de um funcionário temporário. Antes disso, o sindicato já havia protocolado carta na Ericsson pedindo agendamento de reunião para discutir o aumento de casos de contágio na fábrica e a adoção de licença remunerada para todos os trabalhadores. De acordo com o sindicato, a Ericsson se comprometeu a iniciar os testes dentro de 30 dias. Jacareí irá vacinar amanhã a população com comorbidades que tenha mais de 40 anos de idade. Este público será vacinado exclusivamente nas unidades básicas de saúde, na UBS Central e nas unidades municipais de saúde da família. Para receber a vacina é preciso comprovar a comorbidade por meio de exames, receitas, relatório ou prescrição médica. Além disso, é preciso levar um documento de identificação com foto e comprovante de endereço. Uma transmissão ao vivo com a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, foi invadida ontem. Quem acompanhava o evento das entidades da indústria pelo Zoom foi surpreendido pela exibição de vídeos pornográficos e músicas. Guedes não chegou a interromper sua fala porque estava presencialmente no evento da Coalizão Industrial. A transmissão foi acessada a partir de um ambiente externo, com pessoas falando em inglês, em um idioma do leste europeu. Depois de cerca de 2 minutos, os invasores deixaram a sala da reunião. Esse tipo de invasão tem sido comum na plataforma Zoom durante a pandemia. As investidas têm sido investigadas pelo FBI nos Estados Unidos. Eloy, isso aí realmente é muito complicado, né? A gente tem observado que vira e mexe, esse tipo de vazamento acontece. Aliás, também muitas vezes a própria casa do cidadão ou da cidadã que está aí dando algum depoimento ou fazendo alguma palestra, acontece esses problemas, né? Que de repente dá uma, entre aspas, uma bobeada e a coisa pega, né? Aquelas cenas de fundo inesperadas, né? Mas, Clemente, infelizmente a realidade é uma só. Quem está acessando a internet, doce ilusão achar que tem algum tipo de privacidade. Não tem. Não tem Se mesmo, você, né? mantendo toda a atenção, você já tem dificuldade, você já corre esse risco. Se você bobear, aí não tem jeito. Então tem que ficar muito atento mesmo. Quando a intimidade é colocada a toda prova, porque você olha aqui, por exemplo, uma câmera, uma pecinha de nada, de repente alguém passa e não tem a noção de quanto que essa lente consegue captar, né, de imagem, é impressionante, né? O próprio notebook com câmera hoje, você não tem certeza 100% se realmente aquela câmera está desligada, porque verdade, pode ser acessada externamente. E a gente tem visto cada coisa nessas reuniões, nessa pandemia, de Câmara de Vereadores, de sessão de advogados com ministros. Lembrado, olha, que é um tem outro história. problema, né? É mais ou menos igual o Big Brother, né? Na primeira semana do Big Brother, tá todo mundo bonitinho, fazendo tipo na frente da câmera. Lá pelo segundo mês, o pessoal esquece que tem a câmera, e aí já viu, né? O que acontece em casa normalmente é isso. A pessoa acaba esquecendo que tem uma câmera ligada, e aí a gente vê essas cenas no mínimo inusitadas, né? Agora não dá para comparar, né, Eloy e também Giovana, um descuido com uma sacanagem, com uma maldade, né? Sim. O que houve aqui com o ministro aqui, Paulo Guedes, foi uma maldade. A vontade de realmente interferir naquela ação, né? Diferente, né? É um crime, né? No meu ponto de vista, né? Sim, e aí a gente tem duas situações nesse episódio, Clemente. A primeira, isso que você colocou, com certeza, e a segunda, a gente está falando de uma transmissão oficial. Então, no mínimo, um pouquinho mais de atenção com essa questão da segurança cibernética deveria ter sido tomada. Não que não fosse acontecer, mas seria mais difícil, pelo menos, né? Com certeza. A hora. 7h27. Repita. 7h27. A categoria mais cara no custo de vida dos brasileiros são os serviços domésticos. O custo de vida varia de uma cidade para outra e de acordo com a categoria. Levantamento feito em 17 municípios mostra que o maior peso no orçamento dos brasileiros é com os serviços domésticos. A categoria inclui diária para limpeza, babá e serviços de lavanderia e tem o maior custo em Porto Alegre e o menor em Fortaleza e Recife. Já em relação à refeição fora de casa, a cidade mais cara é o Rio de Janeiro e a mais barata a Fortaleza. Em esporte e lazer, foram analisados itens como aluguel de quadra de futebol e tênis, ingressos de cinema e show, entre outros. Nessa categoria,
Manaus aparece como a cidade mais cara para a prática esportiva e lazer, e Belo Horizonte como a mais barata. O estudo Custo de Vida Nacional utilizou os custos dos serviços do município de São Paulo como referência. Também foram analisadas as categorias de cuidados pessoais, utilidade pública, roupas e calçados, refeições em casa, álcool e tabaco, suprimentos domésticos e transporte. Da Rádio 2, siga Aikmaier. Agora 7h29. Repita. 7h29. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Calma. Vamos de novo. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Um oferecimento do Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Então você provou agora, Eloy, que realmente essa frase sua diária não é gravada. Não. Já cansaram de falar, nossa, isso é gravado. Não, não é gravado. O Eloy faz mesmo. Ao vivo já. E a gente faz ao vivo aqui pra você saber. E faz tempo, né, Eloy? E aí a gente tem aquele problema do dedinho nervoso. É a questão da tecnologia. Você bobeou, apertou no lugar errado, pronto. Verdade. Mas vamos pro nosso intervalo, a gente já volta. 7h33. Repita. 7h33. A Força Aérea Brasileira, a FAB, informou que, diante da crise sanitária e do contexto econômico, decidiu renegociar o contrato de produção da aeronave KC-390 com a Embraer. Após uma série de análises orçamentárias e estudos operacionais iniciados em 2019, fundamentados nas previsões legais em vigor, foi determinado pelo Alto Comando da Aeronáutica o início do processo de negociação contratual junto à Embraer, disse a FAB no comunicado. O objetivo será reduzir o número total de aeronaves entregues com base no atual contrato e buscar uma cadência de produção de 2 aeronaves por ano, de acordo com a entidade. A FAB informa que os recursos destinados ao setor de defesa vêm sofrendo restrições que causam limitações diretas nos projetos estratégicos das Forças Armadas. De acordo com a nota, o número previsto de 28 aeronaves do atual contrato tem se mostrado superior à realidade orçamentária da Força, tanto para aquisição quanto ao suporte logístico ao longo do tempo. Após cancelar a parada militar de 7 de setembro do ano passado devido à pandemia de Covid-19, o governo federal pretende retomar o desfile neste ano e já começou a planejá-lo. A ideia é disponibilizar uma arquibancada para 20 mil pessoas assistirem ao evento, realizado tradicionalmente na esplanada dos ministérios em Brasília. De acordo com estimativas iniciais, a estrutura da solenidade pode custar mais de R$1 milhão. Em 2019, quando a previsão de público era a mesma, o gasto foi de R$971 mil. Apesar da incerteza sobre a evolução da pandemia, o Ministério das Comunicações começou a planejar o desfile em janeiro, quando enviou pedidos de cotação de preços para dezenas de empresas. A Secretaria de Comunicação Social, SECOM, da Presidência, informou que até o momento a realização do desfile não está confirmada. A taxa média de desemprego no Brasil foi de 14,7% no primeiro trimestre do ano, uma alta de 0,8 ponto percentual na comparação com o último trimestre de 2020, 13,9%. Isso corresponde a mais 880 mil pessoas desocupadas, totalizando 14 milhões na fila em busca de um trabalho no país. Essas são a maior taxa e o maior contingente de desocupados de todos os trimestres da série histórica do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, iniciado em 2012. Os dados foram divulgados ontem e fazem parte da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. De acordo com o IBGE, a população ocupada, 85 milhões, ficou estatisticamente estável na comparação com o último trimestre do ano passado.
Vamos agora aos indicadores econômicos. As ações dos Estados Unidos avançaram ligeiramente ontem, depois de dados mostrando melhora no mercado de trabalho ajudarem a reforçar expectativas de recuperação econômica. O Dow Jones subiu 0,4% para 34.459 pontos e o Nasdaq Composite teve oscilação negativa de 0,01%, fechou valendo 13.736 pontos. Euro fechou cotado a R$6,41, com queda de 1,05%. Puxado pelos dados econômicos divulgados nos Estados Unidos, o dólar fechou em queda no Brasil, desceu 1,09%, cotado a R$5,25 na venda. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, encerrou o pregão em alta de 0,30% aos 124.366 pontos, voltando a se aproximar de sua máxima histórica. E é hora da boa notícia. Todo o acervo da vida e obra do poeta e diplomata Vinícius de Moraes, que se encontra no Arquivo Museu de Literatura Brasileira da Fundação Casa de Rui Barbosa, poderá ser acessado de forma virtual e gratuita no site acervo.viniciusdemorais.com.br. Desde 1992, o acervo está aberto para consulta pública presencial na instituição, mas só agora a VM Cultural, empresa criada pelos filhos de Vinícius para fazer a gestão de sua obra e dos direitos autorais, digitalizou as informações, visando não só a preservar os documentos, mas também a democratizar seu conteúdo para pesquisadores e o público em geral. São 6.000 registros, envolvendo mais de 11.000 documentos originais, entre manuscritos e datilografados, que totalizam quase 35.000 imagens digitalizadas. Inclui poemas, textos em prosa, letras de música, peças teatrais, roteiros de filmes, discursos, notas e também cartas. Muito bem, hoje é sexta-feira e sexta-feira tem Pânico também ao meio-dia aqui na Jovem Pan, né, Eloy? Exatamente, Clemente. E hoje os convidados do Emílio e sua turma é o pessoal do Barões da Pisadinha. É uma turma que se classifica como forró eletrônico e tecnobrega. É o Rodrigo Barão e o Felipe Barão, eles são da Bahia e fazem o maior sucesso agora no Brasil todo. Na verdade, eles começaram lá na Bahia, no Nordeste, eles eram muito conhecidos na região e eles ficaram famosos, conhecidos no Brasil todo, quando o jogador Neymar fez uma dancinha com a música deles e colocou no Instagram. Aí eles viraram um sucesso mundial, né? Explodiu. Exatamente. Então, Barões da Pisadinha e também o menino Pedro Eduardo Pastore, que é conhecido como o Menino Caipira. Todo mundo hoje no Pânico a partir do meio-dia. Você pode ouvir aqui pela Jovem Pan em 94,3 FM, pelo nosso site, pelo aplicativo da Panflix, que é a TV digital da Jovem Pan, gratuita, ou seja, várias maneiras de você assistir e ouvir o Pânico. Não pode perder. Aliás, os Barões da Pisadinha são duas figuras, então vai ser muito legal, com certeza, viu? Vale a pena, então, ouvir e assistir, né? Isso, exatamente. A hora. 7h40. Repita. 7h40. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h43. Repita. 7h43. Os Estados Unidos garantiram que a América Latina será priorizada nos seus planos de doar 80 milhões de vacinas contra a Covid-19 para todo o mundo. O anúncio foi feito pelo principal assessor do presidente Joe Biden, Juan Gonzalez, que mencionou o fato da região ser uma das mais afetadas pela pandemia do novo coronavírus atualmente. O governo norte-americano já tinha manifestado seu interesse genuíno em apoiar os países latinos na superação da crise sanitária após a posse do novo presidente do Equador, Guillermo Lasso. Gonzalez também destacou que os Estados Unidos querem pensar em futuras pandemias, expandindo a capacidade de fabricação de medicamentos em todo o mundo e garantindo que o continente americano também tenha sua própria produção.
Caraguatatuba inicia hoje as inscrições do processo seletivo para o quadro de reserva e contratação de estagiários. Alunos de 22 cursos de ensino superior e técnico podem se inscrever até 9 de junho no site do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE. Após o cadastro no site, os estudantes estarão aptos para fazer uma prova online. Para fazer a inscrição, o estudante deve ser maior de 16 anos e morar em Caraguatatuba. O valor da Bolsa Auxílio é de um salário mínimo para estagiários de ensino superior e técnico, com direito a vale transporte. A carga horária é 30 horas semanais para ambos os cursos. Agora, 7 horas, 45 minutos. Repita. 7h45. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Com o time misto, o Palmeiras goleou o Universitário por 6-0 na noite de ontem no Allianz Parque pela última rodada da fase de grupos da Libertadores da América. O Verdão jogou desde o primeiro tempo com um jogador a mais. Classificado às oitavas de final com 2 rodadas de antecedência, o time alviverde terminou também com a segunda melhor campanha geral, perdendo apenas para o Atlético Mineiro. Atual campeão, Palmeiras saberá em sorteio na próxima terça-feira quem vai enfrentar nas oitavas de final do torneio sul-americano. Não foi uma grande atuação, mas o Flamengo fez prevalecer o regulamento e garantiu o primeiro lugar do Grupo G da Libertadores. A equipe empatou em 0-0 com o Vélez no Maracanã. Ontem terminou a fase de grupos com a 5ª melhor campanha do torneio. Com uma goleada de 4-0, o Atlético venceu o Alcas na noite de ontem pela última rodada da primeira fase final da Sul-Americana. O resultado garantiu ao Furacão a primeira colocação e a classificação para as oitavas de final. Já no Equador, os jovens do Grêmio suportaram o ar rarefeito e as entradas ríspidas do La Equidad para retornar a Porto Alegre com um 0-0. O resultado garante ao time a melhor campanha da Sul-Americana. Após 2 boas vitórias, o Brasil enfrentou ontem o adversário mais difícil da primeira semana da Liga das Nações. Na verdade, o time dos Estados Unidos é o rival mais duro da competição disputada na Itália. Em um jogo com muitos erros no ataque, mas com um terceiro set aguerrido, a seleção brasileira caiu diante das americanas por 3-1. O Brasil terminou a semana com 2 vitórias e uma derrota. Está com 6 pontos na 5ª posição. O próximo jogo da seleção brasileira será na segunda-feira contra o Japão, às 10 da manhã. E aos poucos a seleção brasileira vai se juntando na Granja Comari para se preparar para os duelos contra Equador e Paraguai pelas eliminatórias da Copa de 2022. O volante Casemiro chegou em Teresópolis no fim da manhã de ontem e foi um dos primeiros de uma leva aguardada para o dia. Pouco depois, Neymar chegou ao local em seu helicóptero. Também se apresentaram na Granja Comari ao longo do dia Fabinho, Renan Lodge, Éder Militão, Danilo, Emerson Felipe, Everton Cebolinha, Marquinhos, Paquetá, Vini Júnior e Alexandro. A seleção tem atividades programadas para essa sexta-feira. O Santos terá 5 novidades na delegação para enfrentar o Bahia amanhã na Fonte Nova pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Marinho, recuperado de lesão na coxa esquerda, viajou para Salvador ontem com Alisson e Jean Mota, suspensos na partida contra o Barcelona em Guayaquil. O lateral esquerdo Moraes e o meia atacante Marcos Guilherme também estão convocados. Moraes e Marcos chegam emprestados pelo Atlético Goianiense e Internacional, respectivamente, e precisam estar no boletim informativo diário BID da CBF até o fim da tarde de hoje. O departamento jurídico corre para viabilizar a presença dos reforços. E depois de ganhar um descanso na quarta-feira, o elenco do São Paulo iniciou ontem a sua preparação para a estreia do Campeonato Brasileiro de 2021. O primeiro desafio do Tricolor será amanhã às 9 da noite diante do Fluminense no Morumbi. A tendência é que Hernan Crespo mande a campo o que tem de melhor. Ontem, o time anunciou a contratação de Altair Ramos. O profissional irá coordenar a área de performance das categorias de base do clube. O Corinthians venceu o Flamengo fora de casa por 3-0 em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Com o resultado, o Timão manteve a liderança da competição com 25 pontos. Também pela 10ª rodada, o Santos venceu o Bahia por 2-0 fora de casa e alcançou a 3ª colocação, chegando aos 21 pontos.
O Real Madrid anunciou ontem o fim da segunda passagem de Zinedine Zidane como técnico do clube, iniciada em 2019. Os merengues afirmaram em comunicado oficial que a decisão partiu do próprio treinador francês. Conhecido como o rei do saibro, Rafael Nadal agora tem estátua em Roland Garros, onde foi campeão 13 vezes. Ontem o espanhol esteve na capital francesa para a inauguração do monumento esculpido pelo artista plástico Jordi Dias Fernandes. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida São José, no Jardim Bela Vista, e também na Avenida General Motors, no Jardim Motorama. Essas duas avenidas, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Também radares móveis na Avenida Uberaba, no Jardim Ismênia, e Avenida Doutor Ademar de Barros, na Vila Adiana. Nestas duas avenidas, a velocidade máxima é de 50 km por hora. Agora é hora de saber onde vai ter o Fumacê em São José dos Campos. Vamos para a programação. Região Leste, Jardim Ebenezer, Jardim Santa Lúcia, Portal do Céu, Santa Hermínia, Bairrinho, Vila Matilde, Jardim Boa Esperança, 1 e 2, Santa Helena, Paineira, 1 e 2 e Parque Nova Esperança. Rádio Jovem Pan. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, continua com trânsito lento no sentido São Paulo. Tem lentidão na pista expressa em Guarulhos, quilômetro 208. E um pouco mais à frente, continua aquele ponto de lentidão na pista marginal, ainda em Guarulhos, do quilômetro 220 até o quilômetro 224. Esses pontos todos aí pela Presidente Dutra, causados pelo excesso de veículos nessa manhã. A rodovia Ailton Senna também segue com lentidão nesse momento no sentido capital, ali na altura de Guarulhos. Trânsito vai lento agora do quilômetro 23 até o quilômetro 21 e tem lentidão também pela rodovia Hélio Schmidt. Quem sai do Aeroporto Internacional de Guarulhos e segue ali em direção à rodovia Ailton Senna enfrenta a lentidão nesse momento por conta de obras que estão acontecendo naquela pista. Já o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, no trecho aqui do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, tem trânsito livre também nesse momento. Tem sol em praticamente toda a extensão. Para quem vai pela Floriano Rodrigues Pinheiro, uma manhã com bastante tranquilidade. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também trânsito bom, tem alguns grandes trechos, inclusive já com sol, também aí pelo Oswaldo Cruz. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue com trânsito livre, com tempo parcialmente nublado e tem obras a partir do quilômetro 64. Tem pare e siga no trecho de serra nesse momento, justamente por conta dessas obras aí de duplicação. 7h52. Repita. 7h52. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h56. Repita. 7h56. Teve uma reclamação, Eloy, nosso ouvinte aqui no nosso Jornal da Manhã, 99707-7791. Vamos lá, Clemente, a gente tem a reclamação aqui do José Almerindo, é nosso ouvinte de São José dos Campos. Ele disse que, na verdade, ele gostaria de fazer uma observação. Ele disse que a rua José Cobra, no bairro 31 de Março, em São José dos Campos, a partir da Avenida Itabaiana, eles transformaram ela em mão única. Só que, por enquanto, ainda não mudaram a faixa contínua que tem ali separando as duas vias, que anteriormente ela era mão dupla, né? E aí o José fez essa observação porque quem entrar no meio da rua vai ficar na dúvida se ela é mão dupla ou não. De repente pode até ver a placa, mas às vezes não presta muita atenção, vê a sinalização de solo e acha que tá tudo como era antes e aí realmente é um perigo. O José Almerindo tem razão aí, pedimos ao pessoal que dê uma atenção na rua José Cobra, no 31 de março, nesse trecho aí a partir da Avenida Itabaiana. Você também pode participar do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação, alguma reclamação, pode mandar aqui pro nosso WhatsApp, é o 1299707-7791. Vou repetir, 1299707-7791. 7h57. Repita. 7h57. E agora o destaque final.
O secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vignoli, não vê indicativos de uma terceira onda da pandemia da Covid-19 neste momento. Segundo ele, apesar da leve alta nos índices, os patamares estão em estabilidade há cerca de um mês. Não temos índices neste momento para uma terceira onda da pandemia. Seguimos observando. Temos taxa de ocupação neste patamar há um mês. Temos esta estabilidade. Nós nos preparamos o tempo todo. Seguimos com assistência hospitalar e, se tiver oscilação, estaremos preparados. Estamos trabalhando pela vacinação. E é isso que vai evitar novas ondas, afirmou. Nesta semana, o governo do estado de São Paulo anunciou a prorrogação da fase emergencial do Plano São Paulo até pelo menos o dia 14 de junho. O estado, no entanto, aposta na ampliação da testagem e do monitoramento de contatos para tentar conter o avanço da pandemia. São Paulo deve fazer, inclusive, 10 eventos testes entre os meses de junho e julho para avaliar a viabilidade do retorno gradual dessas atividades. Vignoli reforçou a necessidade de manter o uso de máscara, de proteção e o distanciamento social. Seguimos dia após dia, trabalhando com essas práticas contra o coronavírus, completou. Marco Vignoli afirmou que o estado está monitorando a entrada da nova cepa da Covid-19, que veio da Índia, e já teve 7 casos confirmados no Brasil. Um deles foi confirmado pela Secretaria de Saúde de São Paulo, mas é referente a um homem da cidade de Campo do Goitacazes, no Rio de Janeiro, que desembarcou em Guarulhos. Os outros 6 casos estão em São Luís, no Maranhão. Notícia. Rádio Jovem Pan. E vamos às principais manchetes que foram notícias no dia de hoje. São José dos Campos cria 20 leitos na UTI da ala do Hospital Municipal destinada aos pacientes de Covid. Fiocruz alerta para a intensificação da pandemia nas próximas semanas. O morador de Jacareí estava em avião da Gol que sofreu tentativa de incêndio por parte de passageiro na tarde de ontem. Inscrições de projetos da LIFE é prorrogada até 7 de junho em São José dos Campos. Mais um corpo é identificado em Brumadinho, Minas Gerais, 2 anos após o rompimento da barragem. Jacareí tem saldo positivo na geração de empregos. No vôlei, Brasil perde para os Estados Unidos na Liga das Nações. 8 horas em ponto. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.